Olá, povinho. Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vocês já viram o vídeo 1. Se estão nesse vídeo agora é porque já viram as características gerais do filo artrópoda. E agora a gente vai estudar cada dois grupos dentro desse filo, ok? A gente vai estudar primeiramente os insetos por serem o grupo mais diversificado dentro dos artrópodas. Na verdade, os insetos são super diversificados e por esse motivo que o filo artrópoda é o maior filo dentro do reino animal, tá bom? É o único artrópode que pode voar, tá? Então eles possuem asas. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. É importante entender a diferença de tórax para abdômen. Percebam que o tórax é onde fica, no nosso corpo, no caso, é onde fica a nossa caixa torácica, ok? E o abdômen é onde fica mais ou menos o umbigo, essa parte de baixo. Então, o tórax vem antes do abdômen. É importante entender isso? Porque, vejam bem, tenho aqui a imagem de um inseto, de um gafanhoto, e eu tenho aqui, ó, cabeça, onde estão as antenas, o tórax, onde estão os 3 pares de patas, e o abdômen atrás. Então é importante entender porque no tórax é onde ficam as patas, tá? É sempre importante entender isso. Eles possuem olhos compostos. O que são olhos compostos? São olhos que conseguem enxergar muito bem. Eles conseguem enxergar, inclusive, coisas que nós não enxergamos, que é invisível pra gente, como a luminosidade ultravioleta, tá? Porém, eles não conseguem focar como a gente. Os nossos olhos são mais adaptados para focar a imagem. Então, é como se eles vissem vários quadradinhos, porque eles têm diversas lentes. Só que essas lentes elas não conseguem juntar e formar uma imagem só. Então, eles têm vários quadradinhos com a mesma imagem que são captadas por diversas lentes que eles possuem, tá bom? Eles têm também um aparelho bucal variado, que vai variar de acordo com a alimentação deles. Então, pode ser mastigador, picador, sugador ou lambedor, de acordo com o que eles forem se alimentar, tá bom? Podem ter a ocorrência de de metamorfose. Na verdade, a maioria tem metamorfose, ok? A metamorfose ela pode ser completa ou incompleta. Olha só, botei aqui a imagem. Temos aqui a traça de livro que não tem metamorfose. Então vejam bem a diferença. Eclode do ovo e só cresce de tamanho, ok? Esse é um animal sem metamorfose, como a gente. Nós nascemos na mesma estrutura que a gente fica adulto, ok? Só que nós crescemos. Já a metamorfose incompleta, olha o que acontece. O ovo eclode a ninfa. Essa ninfa ela é parecida com o adulto, porém não tem asa, ok? Ela vai adquirindo a asa até chegar no adulto. Então, vamos lá, recapitular. Sem metamorfose, nasce da mesma forma como é adulto. Metamorfose incompleta, tem o desenvolvimento da ninfa, que é parecido com o adulto, porém sem asa. E tem a metamorfose completa. Metamorfose completa tem o ovo, eclode. Aqui a gente chama de lagarta, no caso da borboleta, mas não é, a gente não usa o nome lagarta, a gente usa o nome o quê? De larva, tá bom? De larva. Tem a pulpa é onde ele fica num casulo escondido para sofrer a metamorfose, a mudança maior, que é quando vira o adulto, tá? Só para vocês entenderem. Traça de livro não tem metamorfose. Metamorfose incompleta tem a barata, o gafanhoto, louva-a-Deus, barbeiro. E a metamorfose completa tem a maioria dos insetos, desculpa. Então, a abelha, besouro, vespa, formiga, mosca, pernilongo, tá? E a borboletinha, não lembro se eu falei, mas já está aí bem explicadinho para vocês.
Os grupos, nós temos 3 grupos dentro dos insetos e esses grupos eles vão ser diferenciados de acordo com as asas, tá? Então, coleópteros, himenópteros e dípteros vão ser de acordo com as asas. Vou falar isso com vocês já já. Primeiro, só quero mostrar essa imagem aqui da respiração dos artrópodes. Na verdade, essa é um tipo de respiração que está presente nos insetos. Lá no primeiro vídeo eu falei que os artrópodes eles têm 3 tipos de respiração: respiração branquial, respiração traqueal ou respiração filotraqueal. Lembram disso? Então, os insetos têm a respiração traqueal, tem a presença de traqueia, ok? Então, olha só, observem essa imagem. Aqui é o meio externo, ou seja, do lado de fora do animal, ok? Essa partezinha que a gente vai falar que é o exoesqueleto, tá? Meio externo, exoesqueleto, com parte de dentro do animal, ok? Existem esses buraquinhos no exoesqueleto deles para mostrar o que, gente? Opa, volta. Para abertura, para entrada do oxigênio, tá bom? Então a gente chama esse buraquinho de espiráculo, ok? E aqui entra o oxigênio, se ramifica na traqueia e vai até as células, que é onde precisa do oxigênio, ok? Vamos ver os grupos agora. O primeiro grupo dentro dos insetos é o coleópteros, tá? São os coleópteros. Eles possuem 2 pares de asas, é importante saber. O primeiro par de asas são essas asas aqui bem rígidas, grossas, tá? Que escondem o segundo par de asas, ok? Cóleo significa estojo. Então, é como se esse par de asas maiores aqui escondesse o segundo par de asas, tá? Esse segundo par de asas só é visível na hora do voo, ok? Tem o segundo grupo, que é dos himenópteros, que himenópteros significa que eles têm asas fininhas, membranosas, tá bom? Botei aí já as abelhas e as formigas justamente para mostrar para vocês que elas vivem em sociedade. Falei para vocês ano passado em relações ecológicas que sociedade é uma relação em que os indivíduos da mesma espécie, sempre da mesma espécie, eles vivem juntos para dividir as funções, e isso faz com que a relação deles e a convivência seja muito melhor, tá? Nós vivemos em sociedade. E aqui eu quero que vocês prestem atenção para a formiga. Apenas os reprodutores possuem asas, tá bom? Então as formigas que a gente costuma ver não são as formigas reprodutoras, tá bom? E por último nós temos os dípteros, que eles são diferentes dos outros grupos de insetos porque eles só possuem 2 asas. Dípteros vem de 2, então eles não possuem 4, diferente dos outros, tá? Eles possuem somente 2 asas. E aí tem os mosquitinhos, mostrando para vocês o exemplo de um díptero. Agora nós vamos estudar os aracnídeos. Aracnídeos, diferente do que a maioria pensa, não é formado apenas por aranhas, tá? Então tem as aranhas, tem o escorpião, tem o carrapato, tá bom? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, que o corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax e abdômen. Lembra que os insetos têm o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen? Então, aqui é cefalotórax e abdômen. A cabeça se junta ao tórax, tá bom? E aí tem a outra estrutura que é o abdômen. Porém, em carrapatos tem a fusão de tudo. Por isso que a gente observa só... Cadê um carrapato? Aqui. A gente observa apenas uma única estrutura, porque neles tem a fusão do corpo todo, ok? Aqui nós temos uma aranha, justamente para mostrar para vocês essa estrutura de cefalotórax e abdômen.
Ó, não tem a cabeça, não mostra a cabeça. Ela se fundiu com o tórax, tá? Mas olha, observem que o tórax é onde se inserem as patas, nunca no abdômen. Eles têm a presença de 4 pares de patas, diferente dos insetos que tem 3. Não tem antenas, ok? Não tem asas porque eles não voam também. E tem a presença de 2 estruturas que é muito legal, que é pedipalpo e quelícera. Olha só, observem. Aqui nós temos as patas, ok? 4 pares de patas, então patas, certo? E aqui nós temos os pedipalpos e as quelíceras. Os pedipalpos servem para eles manusearem o alimento, ok? E as quelíceras servem para ajudar na digestão, ou seja, ajuda a quebrar o alimento. É como se rasgasse, tá bom? As aranhas formam um grupo muito legal dentro do filo artrópode, tá? Porque elas possuem as glândulas de veneno, tá? Elas possuem também as glândulas que formam a teia. Olha aqui que legal. Essa teia, ela é feita pelas aranhas. No Brasil, a gente tem o período da aranha marrom. Ela é venenosa e ela ataca, tá? Então, tem casos no Brasil de pessoas que são atacadas pela aranha marrom, que ela é bem venenosa. E no caso das aranhas, o veneno ela fica nas quelíceras. Vou mostrar para vocês mais uma vez as quelíceras, tá? Já a glândula de teia, que vai tecer a teia, fica no abdômen, nessa parte de trás do abdômen, tá bom? Nessa parte de trás e abaixo dele, aqui a gente tá vendo a vista de cima, ok? Os escorpiões também são bem interessantes, porque eles possuem uma cauda, né? Que a gente chama de pós-abdômen, que é essa parte aqui de trás. É onde se localiza o ferrão que tem veneno. O escorpião é bem venenoso. A gente tem diversos casos de veneno. Por eles serem noturnos, casas que não têm uma luz frequente, isso acontece, não temos uma igualdade no Brasil, então existem lugares que não tem luminosidade, né, na rua, perto da casa, na casa, e aí eles acabam entrando, porque eles são noturnos, eles gostam de escuro, e eles acabam atacando essas pessoas, tá? Eles têm também quelíceras e pedipalpos, tá bom? Só que, no caso deles, o veneno não fica nas quelíceras, fica nesse ferrão lá na cauda, tá bom? Nesse pós-abdômen aqui, ok? Temos os carrapatos e os ácaros também dentro do grupo dos aracnídeos. É importante vocês entenderem que carrapato é aracnídeo e pulga é inseto, tá bom? Os carrapatos e os ácaros parasitam animais, inclusive a gente, né? Se tem muitas pessoas que têm alergia, que têm sarna devido aos ácaros, ok? São hematófagos, alguns podem ser hematófagos. O que significa isso? Que se alimentam de sangue, como é o caso dos carrapatos. Esse carrapato aqui é o carrapato estrela. Ele não é o causador da febre maculosa, mas ele é quem transmite porque a bactéria vive nele. Então é muito importante a gente ter cuidado. Esse carrapato aqui é bem perigoso. Aqui em Angra estava tendo presença desse carrapato estrela, e estava tendo também a presença de febre maculosa. Então é bem importante a gente ter esse cuidado de usar roupas claras quando for para perto do mato, ter cuidado, se achou carrapatinho, já tirar logo, porque essa doença ela é perigosa se não for tratada logo no início, tá? Aqui é o grupo dos crustáceos. O vídeo já tá ficando longo, porque inseto é bem grande. Então, os crustáceos são os artrópodes que vivem predominantemente na água, mas a gente consegue encontrar alguns em locais úmidos. Vou falar isso com vocês.
Os crustáceos, a gente não consegue determinar um número de patas. É bem variável, tá? Então, aqui nós temos um camarão. Olha a quantidade de patas que eles têm. Agora, olha aqui. Nós temos o siri e o caranguejo. Olha só, eles são decápodas. Então, eles têm 10. Mas eles são só um grupinho dentro dos crustáceos, tá? Os camarões, a gente não consegue colocá-los... os crustáceos têm 10 pares de patas. Não tem como, porque camarão também é crustáceo e ele tem mais patas, ok? Porque eles nadam. A respiração deles é branquial e eles possuem alguns quitina calcificada. Aí é uma coisa importante que eu preciso falar com vocês. Percebam que os crustáceos que nadam, que são os camarões e os crios, né? Os crios, esse aqui, ó. Não mostrei, não botei, então deixa. Mas na apostila tem, acompanhem lá. São os crustáceos que nadam, eles vivem livres. Geralmente eles ficam, inclusive, na superfície da água, ok? Agora, esses crustáceos aqui, eles já possuem uma carapaça rígida, que é o que eu falei da quitina calcificada, tá? Eles não nadam, eles são pesados, então eles vivem lá no substrato. Inclusive, foi a presença dessa quitina calcificada que fez com que eles pudessem sair de dentro da água, tá? Percebam a diferença aqui do siri para o caranguejo. A pata deles. O siri, ele vive na água, então ele vai ter pata relacionado com a natação, tá? Já o caranguejo é para andar, porque ele vive fora da água, tá bom? A respiração deles, só para lembrar, é branquial, tá? A maioria, já falei isso com vocês, mas é sempre legal recapitular. A maioria dos animais que vivem na água tem respiração branquial. Maioria, não são todos, mas a maioria. E por último, nós temos os miriápodes, que tem o corpo dividido em cabeça e tronco apenas, tá? Eles têm antenas e patas. As antenas ficam na cabeça e as patas ficam no tronco. Eles vivem em ambientes úmidos e a respiração é traqueal. Olha só, aqui nós temos os miriápodes. Eles não têm essa diferença de cabeça, tórax e abdômen ou cefalotórax e abdômen. Eles têm a cabeça e o tronco. Cabeça e o tronco. Eles são divididos em 2 grupos, os quilópodes e os diplópodes. Qual a diferença de um para o outro? Os quilópodes possuem um par de patas em cada segmento. Os diplópodes possuem 2 pares de patas em cada segmento, tá bom? É isto, beijos e até a próxima.